Vamos lá, boa noite, sexta-feira, dia 10 de março, a pior semana para os mercados aí, mundo afora, né? Uma semana bastante maluca, todo dia basicamente com um noticiário bem forte, principalmente quando a gente fala lá dos Estados Unidos, né? Então, começando a falar, no começo da semana, aí na terça-feira, a gente teve o início aí da fala do Jay Powell, lá no Congresso americano, né? Ele falou terça e falou na quarta-feira. Terça-feira, basicamente, foi o tom mais hawkish que eu ouvi dele desde o início aí da crise e do início aí do aperto monetário, né? Ele falando que realmente a tendência poderia ser de um aperto ainda maior, devido às condições ainda apertadas na ponta de emprego e inflação que mesmo cedendo, vem cedendo menos aí do que a expectativa do mercado, né? Logo em seguida, a fala dele na terça-feira, os mercados já precificaram uma possibilidade aí de aumento de 50 bips para a próxima reunião. Isso foi na terça-feira. Aí continua realmente bastante loucura, né? Hoje saíram os dados aí de ADP, né? Criação de vagas lá nos Estados Unidos, foram 311 mil vagas, acima do esperado, que esperava em torno de 220 mil. Só que também saiu o dado de desemprego que veio em 3,6, a expectativa era 3,4, né? E aí lembrando, né, que notícia ruim acaba sendo melhor para os mercados de risco, principalmente por conta desse mercado apertado. O mercado inicialmente teve uma interpretação positiva, mas desde ontem aí a gente começou um noticiário um pouco complexo para o setor financeiro americano, com o Silicon Valley Bank, né, que é o maior banco do Vale do Silício, um banco que já tem 40 anos, muito voltado para o ecossistema de inovação e o ecossistema de startups, né? E isso pressionou bastante os mercados. Ontem a ação chegou a cair 60% e hoje, no meio do dia, o banco acabou sofrendo intervenção pelo órgão lá dos Estados Unidos que assumiu e o banco vai tentar aí uma operação de venda até segunda-feira, né? O banco que realmente não consegue pagar todos os saques aí que estão sendo solicitados. É bastante complicado esse cenário, né? O banco, que já vinha com alguns rumores há uns 3 meses atrás, complicou bastante o cenário ontem à noite, quando o Peter Thiel, que é um dos mais influentes investidores do Vale do Silício, recomendou as empresas investidas a resgatarem os recursos do SVB, do banco, né? Isso fez uma corrida bancária realmente muito forte e corrida bancária, para quem lembra aí de 2008, coloca realmente esses bancos na lona, né? Vou falar um pouquinho mais da questão do SVB na parte de earnings e na parte corporativa. Então, mercado muito maluco, bem negativo aí essa semana. Bolsas mundo afora, todas fecharam no negativo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, como eu falei, pior semana aí do ano, né? O câmbio, que chegou a bater 5,9, fechou a semana em 5,21, claro, por toda essa pressão externa, né, o cenário macro externo lá fora, tá? Na parte de earnings, terça-feira, a gente teve o resultado da CrowdStrike, né? A gente que tem uma posição boa aqui na empresa, que é uma das líderes aí nos setores de cibersegurança, um resultado fantástico, muito forte, muito consistente e em linha com a fala do CEO que falou, em cibersegurança você consegue dar um pause aí nos seus investimentos, né? Mesmo quando tem crise, mas você não consegue paralisar. Cibersegurança é um dos temas aí que a gente chama de seculares, cada vez vamos ver mais investimento e a CrowdStrike aí que tem uma projeção conservadora, né, num cenário base de crescimento de 40% ao ano para os próximos 5 anos, um case muito interessante e o resultado corroborou isso no meio dessa crise, né? E aí a gente tem o SVB, né, o Silicon Valley Bank, que acho que foi o tema aí da semana, um banco médio nos Estados Unidos, como eu falei, na quarta-feira aí tentou levantar 2,5 bi de dólares para capitalizar o banco e aí começou toda essa corrida bancária que eu falei. Recomendo, inclusive, ver o vídeo aí que a gente soltou hoje pela manhã, fazendo toda a análise do caso, né? Então, essa corrida bancária gerou uma pressão muito forte em todas as ações do sistema financeiro americano, também no mercado europeu e principalmente os bancos médios, né? Qual é a interpretação do mercado, né? Se um banco como o Silicon Valley está sofrendo problema de liquidez, né? O que dirá dos outros bancos médios, né? Claro que os bancos grandes estão muito sólidos, acho que não tem absolutamente nada a ver com 2008, que realmente era muito problemático a questão de liquidez, que a gente teve intervenção por parte do Federal Reserve nesses bancos. Hoje é bem diferente. Agora os bancos médios realmente têm uma pressão muito grande na mão. A gente acredita que tem que ter uma resposta do Fed referente a esses bancos médios, por uma questão que não tínhamos em 2008, que é um juros mais elevado, né? E os juros mais elevados
para esses bancos complica bastante. Por quê? Né? Os bancos, boa parte deles deixam suas reservas em títulos do governo americano. E quando o juro sobe, o preço cai, né? O PU, o preço unitário cai, consequentemente afetando o balanço dessas empresas, né? Desses bancos médios que não costumam fazer muita operação de swap, como os bancos grandes, para proteger o balanço, seus respectivos balanços. Então é um cenário um pouco complexo no curto prazo para esses bancos médios. Vamos ver o que acontece aí no fim de semana, principalmente em resposta do Fed e também uma possibilidade de venda do SVB para um banco grande aí, que realmente é um ativo interessante. Não é de se desconsiderar, né? No mercado de cripto, a gente também teve uma semana bastante negativa, né? Bitcoin aí como carro-chefe aí que puxa realmente basicamente todos os criptoativos, chegou a bater na casa dos 24 mil dólares e fechou aí, não fecha, né? Mas está hoje aí a 19.900 dólares, também muito pressionado por todo esse ecossistema de inovação, de tecnologia, também pelo impacto aí do SVB, né? Acaba todo mundo fugindo de riscos e principalmente retornos que estão mais no futuro, tá? Aqui pra gente, no Kenobi, nosso fundo de retorno absoluto, a gente ainda não pode falar, mas vamos aí no final do mês já completar 6 meses, vamos poder falar bastante coisa aqui do nosso fundo, né? No Pascal, como o mercado todo, a gente não teve nenhum case aí positivo, né? Basicamente tudo caiu. E as principais quedas ficou aí, claro, como eu falei, o Bitcoin caiu 13%, a gente teve Tesla também sofrendo uma pressão um pouco grande, caindo 12%, e o Ethereum aí caiu 11%, né? Mas todas as ações aí acabaram ficando bastante negativa na semana. Acho que vale também considerar um case aqui que a gente tem que é interessante para o longo prazo, que acabou sofrendo também, é o caso de 3R, né? Acho que o pessoal tem perguntado muito, o brasileiro costuma acompanhar mais os cases locais. 3R vem sofrendo bastante, principalmente aí com o governo, com a questão do imposto de exportação, né, que acabou afetando todo o ecossistema aí de petróleo, desde a Petrobras. 3R tem basicamente nenhuma exposição para venda externa no curto prazo, mas o que acabou impactando a ação foi isso, e também hoje, né, na verdade durante a semana, o principal acionista e a família acabou vendendo uma posição pequena da empresa de 1%, mas gera uma interpretação do mercado se isso vai se manter ou não, mas acho que já foi claro e dito, inclusive, que foi uma venda aí por cunho pessoal, então a gente acredita que não afeta nada no fundamento da empresa, então a gente ainda vê como uma oportunidade essa queda que teve no curto prazo, tá? E acho que para concluir, né, a gente tem aí um curto prazo bastante complicado até que se resolva essa questão do banco do SVB lá nos Estados Unidos, porém a gente não acredita num impacto de contágio maior. Como eu falei, né, pode ter um impacto pontual de desconfiança nos bancos médios, porém o sistema financeiro como um todo está muito bem capitalizado e o pessoal está basicamente aí aguardando para ver como isso vai desenrolar, né? Na ponta de juros, né, o mercado que estava precificando depois da fala do Paulo um aumento de 50 bips, voltou depois do case da SVB para 25 bips de case de aumento, com uma taxa terminal na casa aí de 5,8, 5,7 é o que está sendo precificado. A gente também estava trabalhando mais ou menos nessa linha de 5,5, né? E acho que não dá muita margem aí para o Fed continuar tendo esse aperto tão grande com essa pressão, principalmente nos bancos médios, que são estratégicos lá nos Estados Unidos, né? Então esses são os dois, acho que principais cenários aí para a gente ficar de olho aí para a próxima semana. Beleza? É isso, aquele abraço e um ótimo final de semana.